Olá, o Conexão Brasília desta semana é especial. Estamos em clima de reestreia. Novo dia, agora todas as quartas, novo horário, às 10 da noite e, como vocês podem ver, novo cenário. Mas as novidades não param por aí. A partir de agora, mais tempo de entrevista no ar. Tudo para que você tenha mais informação com qualidade e credibilidade. E já que estamos falando de informação com qualidade e credibilidade, o nosso convidado desta semana é muito bem informado sobre tudo o que acontece no cenário político nacional e estadual. E como estamos em ano de eleição, nós vamos conversar com o cientista político Vitor Amorim de Ângelo. Vitor, seja bem-vindo ao Conexão Brasília. Obrigado. Eu que agradeço de novo o convite. Vitor, vamos falar aqui da sucessão estadual, né, que está mais próxima aqui da nossa realidade, do nosso dia a dia, né? Nós temos aí um fato novo, que é um anúncio de candidatura colocada do ex-governador Paulo Artung ao governo do Espírito Santo. Na sua avaliação, esse anúncio de candidatura é, vamos dizer, real ou um balão de ensaio? Eu penso que é real porque ele deu um passo longo demais, né? Ele divulgou uma carta no sábado, dia 12 de abril, dizendo que colocava seu nome à disposição do PMDB para uma candidatura ao governo do Estado. Então é claro que esse documento é dirigido ao partido, então é interno, não é para fora, mas sinaliza para esse campo político algumas coisas, dentre elas o fato de que ele não põe o seu nome à disposição para uma disputa qualquer. Então não é qualquer cargo, não é o Senado ou o governo do Estado, não é algo evasivo. Ele, nesse aspecto da candidatura, é muito claro. Ele coloca o seu nome para o governo do Estado e, nesse sentido, cria uma amarra para ele mesmo. Quer dizer, ele se compromete agora a se candidatar ao governo. Ele pode voltar atrás? Pode, já fez isso em 2010, quando todo mundo achava que ele seria candidato ao Senado. Mas eu penso que agora o passo foi longo e formal. Existe uma carta, as pessoas leram e ali está dizendo que ele é candidato do partido ao governo. E o que te leva a crer que realmente esse é um passo, vamos dizer, significativo e não apenas um balão de ensaio, como eu questionei no início? Porque ao colocar o seu nome na disputa para o governo estadual e não para o Senado, como se imaginava há algum tempo, ele formalmente se afasta do governo Casagrande. Esse é um primeiro aspecto. Portanto, o que se avizinha aí no horizonte é uma candidatura forte, vinda do Palácio Anchieta, a reeleição, e outra vinda do Paulo Artung, ex-governador. Isso mexe também com as articulações político-partidárias, porque o PT, que até algum tempo sinalizava uma possível aliança com o PSB de Casagrande, agora já começa uma sinalização em direção ao palanque de Paulo Artung. Começa a haver uma indefinição também sobre quem serão os candidatos ao Senado nessas duas chapas que a princípio são as mais importantes. O próprio cargo de vice-governador, quem será o candidato na chapa de Casagrande, quem será o candidato numa possível candidatura de Paulo Artung. São essas questões que o lançamento de uma candidatura Artung mexe no cenário político partidário do Espírito Santo. Agora, especula-se também que o ex-governador Paulo Artung, no final das contas, pode optar mesmo pela candidatura dele ao Senado, que seria uma eleição bastante fácil para ele, né? E, no caso, essa vaga que hoje é pretendida pelo ex-prefeito de Vitória, João Coser, acabaria indo para a vice-governadoria, mantendo essa aliança histórica entre PSB e PT. Mas aí você diz Paulo Artung sendo candidato ao Senado com Casagrande? Com Casagrande e o Coser como vice de Casagrande para as próximas eleições. Eu penso que agora isso não se viabilizaria por uma razão. Ele já sinalizou a candidatura ao governo estadual pelo PMDB. A própria Assembleia Legislativa também já começou a se dividir, porque aqueles deputados mais alinhados com o ex-governador Paulo Artung também já começaram a fazer críticas diretas à Casagrande, mesmo quando antes não faziam essas críticas, e a defender, então, uma possível candidatura Artung. Então, eu penso que esse documento divulgado no sábado, dia 12, fechou uma porta. Por isso, a meu ver, é praticamente impossível que ele consiga reabrir esse caminho, essa conversa com Casagrande, embora o atual governador queira isso, né? E, a meu ver, é uma tentativa equivocada, já perdendo um pouco do tempo da política. É muito difícil que Paulo Artung consiga reabrir esse caminho e volte a ser candidato ao Senado, na chapa de Casagrande, tendo Coser como vice do atual governador. Agora, uma questão que se coloca muito hoje é até quando, vamos dizer assim,
essa parceria entre PSB e PT aqui no Espírito Santo, ela vai perdurar. Você mesmo, no nosso último encontro, que foi no final do ano passado, você colocou que não acreditava muito nesse ano de 2014, nessa composição entre PT e PSB aqui no Espírito Santo. Você acha que com essa entrada de Paulo Artung, isso aí contribui ainda mais para que esse arranjo político seja desfeito? Contribui. E eu não acreditava, justamente porque a eleição estadual, claro, ela não é um reflexo puro e simples daquilo que acontece nacionalmente, mas no caso do Partido dos Trabalhadores, o que acontece no país, em nível nacional, tem uma influência muito grande porque a diretriz principal do PT é a reeleição da presidente Dilma. E nesse sentido, a diretriz para os estados é fortalecer a bancada do partido no Senado. Então, por essa diretriz, já fica claro que uma candidatura Coser, por exemplo, a um governo do Espírito Santo, é algo que pode até acontecer, mas é uma situação absolutamente excepcional. Então, veja que existe sim um reflexo nacional na disputa estadual. E quando Eduardo Campos, no segundo semestre do ano passado, decidiu, ele e todo o seu partido, sair do governo Dilma, do governo do PT, e lançar mais tarde a sua candidatura à presidência da República, isso também tem reflexos aqui, porque aqui, especificamente, o governador, que tenta atrair o apoio do PT, é do partido de Casa Grande. Então, a movimentação PT-PSB nacional tem reflexos aqui e cria dificuldades para a manutenção dessa aliança. Isso indicaria que essa neutralidade até agora mantida pelo governador Renato Casagrande está com os dias contados? Mais cedo ou mais tarde ele acaba abraçando a candidatura Eduardo Campos à presidência? Acho que sim. Eu, pessoalmente, tenho uma avaliação e, do meu ponto de vista, eu acredito que Casagrande já perdeu um pouco o tempo dessas articulações. Porque, na minha avaliação, já está claro que algumas articulações já estão sobre a mesa. Paulo Artung, por exemplo, há alguns dias já lançou o seu nome à disputa ao governo estadual pelo PMDB, enquanto o Casagrande mantém um discurso de alguns meses atrás, de manutenção daquilo que se chama no Espírito Santo de unanimidade. Uma palavra que eu não gosto muito, eu prefiro consenso, porque as pessoas e os partidos não pensam igual. Eles não são unânimes, eles chegam a um consenso. Então, veja, no momento em que PT começa a se articular numa direção, PMDB com Artung começa a se articular em outra, eventualmente até dialogando entre si, Casagrande defende a manutenção daquela mesma aliança que o elegeu em 2010 e que elegeu e depois reelegeu Paulo Artung. A meu ver, ele perdeu o tempo dessas articulações e não tem nada a ganhar com isso, porque, de fato, a vice-candidatura na chapa de Eduardo Campos é de Marina Silva. Ela teve uma votação expressiva aqui em 2010. Portanto, se Casagrande ele abandona a unanimidade, porque já está claramente que ela se desfez, abandona o discurso da neutralidade e assume a chapa Eduardo Campos e Marina Silva, da minha perspectiva, ele não tem nada a perder, ele só tem a ganhar. Você acredita que esse modelo de composição que já vem perdurando há várias eleições aqui no Espírito Santo, ou seja, essas candidaturas, esses arranjos sendo definidos em negociações e bastidor, já é um modelo que já está, vamos dizer, vencido aqui no Espírito Santo? Ou em vias de vencer? Eu acho que tem duas coisas aí. Sempre eu ouço questões do tipo, isso é ruim para a democracia. É verdade, mas a política, ela é, uma das definições, uma arte de estabelecimento de consensos. E o que nós temos aqui não é nada mais, nada menos do que consensos. Se eles existem, ótimo para quem fez. O problema é que isso, do ponto de vista do eleitor, é muito ruim, porque você não tem confronto de projetos. A questão é saber também se existem projetos a serem confrontados, ok? Uhum. Esse pode ser um outro aspecto. Talvez Paulo Artung e Casagrande sejam próximos demais para confrontar projetos que supostamente são tão diferentes. Eu acho que já passou o tempo, porque Paulo Artung conseguiu construir essa ideia do consenso em torno da reconstrução de um Estado cujas estruturas políticas, judiciárias, a questão ética também era um grande problema vinda e herdado do governo José Inácio, estavam em pauta. Esse cenário, esse contexto já passou. Portanto, aquele discurso de uma união de forças pelo Espírito Santo já não se coloca hoje, pelo menos não tendo em vista aquelas questões do início da década de 2000. Você acredita que hoje a pauta econômica ela vai ser definitiva para quem quiser ter uma boa performance eleitoral agora em 2014? Vai. No caso estadual, da economia do Espírito Santo? Vai, e Paulo Artung já sinalizou isso quando naquela carta, em que ele é evasivo
em outros aspectos, não em relação à candidatura, mas nesse conteúdo um pouco evasivo, ele deixa claro que é na questão econômica que ele vai centrar o seu discurso. Isso é, na visão dele, Casagrande não conseguiu avançar tanto com o Estado, do ponto de vista econômico, quanto poderia. E é essa a razão que ele alega para colocar o seu nome na disputa pelo governo. Pois é, agora só para fechar bem essa questão, né? Você acredita que o PT deve ir para a candidatura Paulo Artung? Acredito que sim. É o mais provável. Posso até ser enganado pelo tempo, mas hoje eu penso que as portas no PSB, elas não se fecharam, elas acabaram sendo fechadas pela movimentação do PMDB e do PT. O PSDB, seu presidente, o próprio governador até desejariam a presença desses dois partidos na sua chapa, mas a movimentação mais recente acabou fechando qualquer forma inviabilizando qualquer forma de diálogo entre esses dois partidos. Uhum. Agora me diz uma coisa, quem poderia ficar na vice, que partido, no caso, poderia ficar na vice de Paulo Artung? Fazendo essa dobradinha com o PMDB. Não poderia ser o PSDB, ok? Porque existe uma diretriz nacional de PT e PSDB que inviabilizam a presença de um partido quando o outro está na chapa. Então, sabe-se da aliança pessoal, histórica até, por exemplo, de Paulo Artung com Luiz Paulo. Mas um Luiz Paulo não poderia ser candidato a vice porque Coser, nesse pensamento que eu estou aqui desenhando, seria candidato ao Senado. Ao Senado. Olha, poderia ser uma chapa puro sangue, quer dizer, tendo o PMDB tanto como cabeça de chapa quanto vice, mas essa é uma questão ainda bastante aberta, poderia ser um partido menor, porque a questão aqui é o cabeça de chapa, é o candidato a governador e ao Senado. E o governador Renato Casagrande caminharia com quem? Pois é, essa também é uma outra questão em aberto. Você tem aí o PDT, que apresenta o nome de Vidigal, é um nome forte, mas tem um problema. O fato de Vidigal ter construído uma história política na Serra próxima de Aldifas e depois ter se separado dele por conta da última eleição à prefeitura daquela cidade, cria um problema porque Aldifas, que foi bem votado ali e foi o deputado mais bem votado em 2010, é do partido de Casagrande. Então, fica complicado também pensar no PDT, com um nome forte como Sérgio Vidigal, como candidato a vice de Casagrande. O PR de Magno Malta poderia ser uma alternativa hoje para o governador Renato Casagrande? Poderia ser, mas Magno Malta, que é senador, não seria vice-governador. E Fabiano Contarato possivelmente também não aceitaria, porque seu nome é muito forte na disputa pelo Senado, como indicam as pesquisas de opinião pública. Ok, nós vamos para um intervalo, mas voltamos dentro de instantes com o cientista político Vitor Amorim de Angeli. Em pauta, a conjuntura política nacional e também estadual. Até lá. Ok, estamos de volta com o cientista político Vitor Amorim de Angeli. Em pauta, estamos tratando da conjuntura política nacional e estadual. Vitor, no finalzinho do bloco anterior, nós estávamos colocando a questão do senador Magno Malta, né, nessa sucessão estadual. Né? Você acha que é pouco provável que ele venha a fazer uma composição com o governador Renato Casagrande, né? Mas ele é uma peça importante nesse jogo político agora em 2014, não? Sim, é uma peça importante, mas eu não disse que talvez seja impossível, difícil ele fazer a composição com Casagrande, mas sim que é difícil ele ser candidato a vice de Casagrande, porque é um cargo pequeno demais para o que ele almeja e porque ele é. A esposa dele, a deputada federal Lauriette, não poderia ser esse nome? Eu não Como sei. já foi ventilado? Não sei, eu não consigo visualizar a Lauriette como vice-governadora do Espírito Santo. Poderia ser, eventualmente, mirando aí nesse eleitorado de voto religioso, que no Espírito Santo é bastante numeroso, haja vista a votação da própria Marina Silva na última eleição presidencial. Mas, a meu ver, as articulações não caminham por aí, não. Uhum. Agora, esse anúncio do ex-governador Paulo Artung se colocando aí como nome, né, para a sucessão estadual,
Isso, de uma certa maneira, mexeu com as composições de força na Assembleia. Você acredita que daqui para frente o governador Renato Casagrande vai ter um pouco mais de dificuldade de relacionamento com o Legislativo capixaba? Pode ser que sim, embora falte pouco tempo para o seu governo, mas é o período final, é justamente quando você espera medidas de grande impacto que possam ser lembradas pelo seu caráter mais recente na eleição a governador. E ali já está claro que quando Paulo Artung lançou o seu nome à disputa, mesmo antes até, quando já ventilava-se essa possibilidade, a Assembleia já começava e depois, em definitivo, se dividiu. O próprio líder do governo Casagrande, é uma situação até um pouco estranha, porque ele é alguém que defende Paulo Artung sendo líder do governo de Casagrande. E Casagrande já anunciou, quer dizer, não acha absolutamente nada demais nessa situação. Então veja que, voltamos àquela avaliação, parece que o atual governador, ele não consegue perceber que o jogo já está virando, não está virando a seu favor, e ele ainda aposta num certo consenso, aposta em nomes como de Elcio Álvares para ocupar a liderança do seu governo, aposta em atrair PT e PMDB, quando já se sabe que Coser deseja ser candidato a senador numa chapa que Paulo Artung já anuncia a sua candidatura. Então há algo aí que ainda está por ser desamarrado, mas a meu ver, sim, respondendo a sua pergunta mais diretamente, a Assembleia, ela de alguma maneira reflete essa divisão que a candidatura Paulo Artung estabelece para o Executivo. Antes de passarmos para a conjuntura nacional, só para fechar essa questão estadual, PSDB e Democratas, o que você vislumbra aí nesses próximos meses para esses dois partidos que têm uma situação bastante complicada aqui no Espírito Santo? Extremamente complicada, porque a principal liderança do PSDB era e é Luiz Paulo. Tem César Colnago, mas Luiz Paulo é um nome muito forte. Ele não conseguiu se eleger prefeito de Vitória na última eleição municipal. Está sem cargo político, né? E agora a situação que se desenha é a seguinte: há rumores de que Paulo Artung estaria em articulação com PSDB e DEM para ter, por exemplo, Luiz Paulo como seu candidato ao Senado. Acho que isso seria muito ruim para Paulo Artung do ponto de vista eleitoral. Não acredito que ele caminhe por aí, porque a principal prefeitura do DEM, que é a de Vila Velha, cujo prefeito Rodney Miranda foi muito mal avaliado, pode ser um problema justamente por isso. E o PSDB lançaria Luiz Paulo candidato ao Senado. E nesse sentido, a partir de algo que eu já disse no início, PT não poderia estar nessa chapa. Seria também muito ruim para o PT, ao mesmo tempo que seria ruim para Paulo Artung. A possibilidade seria Paulo Artung se aliar ao PT e isolando, como você disse, isso seria muito ruim para o PSDB, isolando o PSDB e o DEM. Porque o que sobraria para eles? Uma candidatura de Luiz Paulo ao Senado para se contrapor a João Coser, coisa que Luiz Paulo já disse que faria, se candidataria ao Senado caso Coser estivesse também nessa mesma disputa, e um governo estadual disputado ou também por uma chapa puro sangue do partido, Balestras, por exemplo, ou alguém do DEM, mas quem é o nome forte do DEM hoje, se não Rodney? Uhum. Bom, falando agora de conjuntura nacional, nós temos aí, né, poucos meses aí da eleição, né, a avaliação da presidente Dilma, do governo da presidente Dilma, sofrendo algumas quedas, né, a popularidade dela, né, mas, por outro lado, a gente também não vê um crescimento da oposição, nem do candidato Aécio Neves e também nem do candidato Eduardo Campos, né? O que você vislumbra daqui para frente? Isso é uma tendência que deve permanecer e em outubro nós devemos ter algumas surpresas aí, ou antes até mesmo disso? O que eu vislumbro, a partir das pesquisas de opinião pública, falando o que você acabou de dizer, mas em outras palavras, é que a Dilma ela está sofrendo algum processo de desgaste, que não se sabe ainda se é importante ou não, mas está um pouco desgastada pelas questões econômicas, pelo noticiário baseado muitas vezes em escândalos, por exemplo, da Petrobras é o último, a Copa, uma série de insatisfações ligadas a esse evento esportivo que vai acontecer daqui a pouco mais de um mês e meio, só que sem que essa satisfação seja capitaneada pela oposição. Então nós podemos ter, por exemplo, uma vitória da Dilma, ainda que nesse cenário de desgaste, e uma derrota da oposição, mas um aumento, por exemplo, de votos brancos e nulos, né? Sinalizando justamente uma decepção com o atual governo e uma decepção também com as opções em pauta. Pode haver,
depende também do que vai acontecer na propaganda eleitoral, nas articulações a partir de meados do ano, quando as candidaturas oficialmente são registradas. Pode haver, de fato, um crescimento dessas duas candidaturas de oposição, de Aécio e de Eduardo Campos. É importante lembrar do ex-presidente Lula, porque, por enquanto, ele ainda não apareceu na TV para fazer propaganda de Dilma, ele não está em comícios pelo país, em campanha a favor da atual presidente e a sua reeleição. Então, esse é um elemento importante, porque ela foi eleita em 2010, em grande parte pela transferência de votos do ex-presidente. Portanto, é quando ele entrar na disputa para valer, pedindo votos para a reeleição de Dilma Rousseff, que nós vamos poder saber se, de fato, ele consegue repetir o que fez em 2010 e, portanto, neutralizar essa ascensão das candidaturas oposicionistas, ou se não, se o processo de desgaste dela é importante e contínuo e vai levar ou uma subida de Campos e de Aécio, ou, de fato, a estabilidade desse cenário e um aumento de votos brancos e nulos. Porque na eleição passada, as eleições municipais, o percentual já aumentou bastante. Altíssimo. Tivemos um percentual muito alto, né? Altíssimo. De brancos e nulos. Em né? alguns lugares, por exemplo, Vitória, mais do que 20%, no Rio de Janeiro, idem. Era uma eleição municipal, é claro, há diferenças importantes. Mas esse movimento de insatisfação com essa elite política, de insatisfação com os rumos da política, é uma pauta que está na eleição municipal, estadual e federal. Agora, você acredita que o volta Lula pode acontecer aos 45 minutos do segundo tempo, caso a avaliação do governo continue sofrendo quedas constantes? Olha, é difícil, porque é difícil você criar um argumento para isso. E você não pode, ainda que todo mundo saiba que é pela questão eleitoral, dizer isso em público. Falar, olha, como a Dilma está com dificuldade de se reeleger, então vamos aqui com o Lula, porque ele, como diria o Gilberto Carvalho, é o nosso grande nome no banco de reservas. E a coisa não é assim, porque ele não disse, por exemplo, algo muito aberto em 2010 a respeito dela, tipo, olha, eu vou votar nela ou eu quero que vocês votem nela porque não temos outros nomes. Não, ele dizia, olha, ela é uma ótima gerente, ela é a mãe do PAC, ela levou eletricidade para o campo, ela é uma gerente, ela cuidou do setor elétrico, então ela tinha uma propaganda a respeito do que havia feito. Mas esse discurso hoje já está difícil de se sustentar. Nós temos problemas no setor elétrico. Exato. Essa gerência dela, ela vem sendo questionada. Nós temos aí o caso mais recente da Petrobras, né? Então, quer dizer, é um cenário bastante desfavorável, né? Copa do Mundo, quer dizer, boa parte das obras não ficaram prontas, né? E nem vão ficar, né? Então, quer dizer, tem todo um aspecto aí, uma conjuntura totalmente desfavorável para a presidente. É verdade, mas então, o que eu quero dizer é que é justamente nesse campo que ele teria que arrumar um discurso para tentar reelegê-la, quer dizer, explicar do ponto de vista programático e do seu próprio perfil técnico o que é que deu errado ou o que é que deu certo. Dizer, olha, o que eu falei em 2010 era tudo mentira, e é por uma questão eleitoral, porque agora está todo mundo vendo isso, ela não vai ser reeleita, que eu vou entrar em jogo, e isso não pode ser dito. Mesmo se você concorde com isso, mesmo que ele concorde com isso, mesmo que uma parcela importante do seu partido acredite nisso. Então, a construção desse discurso teria que ser tão calibrada, que eu praticamente não vejo espaço para isso. E a melhor coisa, Thelma, é ser ex-presidente. Porque você não tem a responsabilidade do cargo, você não tem... É bastante confortável, né? Você não tem todo o enfado das articulações. E Lula foi alguém que, como ele disse, desencarnou da presidência da República sem nunca sair de lá. Quer dizer, ele largou toda a parte de nomeação de ministérios, articulações, tudo aquilo que pelo seu perfil era muito pesado para ele, mas continua sendo o que a gente chama de política, um veto player, alguém muito importante para viabilizar ou inviabilizar determinadas tomadas de decisão. Eu sei que a gente vai entrar um pouco na área de economia, sua área é política, mas assim, você acredita que está passando da hora ou passou da hora da presidente fazer alguns ajustes na equipe econômica ou na condução da política econômica do governo? Porque também é um problema, é um calcanhar de Aquiles para o atual governo. Para fugir da parte econômica, eu vou responder de um ponto de vista político. Ela poderia ter, de fato, trocado a sua equipe econômica. Há rumores de que, inclusive, o próprio ex-presidente Lula teria indicado isso para Dilma Rousseff. O problema é que, politicamente falando, quando ela faz isso, ela se enfraquece. Só que aí você cria uma situação um pouco difícil, porque a pretexto de se fortalecer politicamente, você mantém uma equipe econômica que não consegue produzir resultados econômicos. Ora, mas o propósito da equipe econômica é produzir resultados econômicos.
e políticos pelos benefícios desses dados econômicos positivos. Então ela criou uma armadilha para si mesma, que terminou, no fim das contas, produzindo um resultado inverso ao que ela queria. Porque o que acontece hoje, se não o seu enfraquecimento político, por causa dos problemas e distorções econômicos produzidos por essa equipe econômica que talvez já devia ter sido trocada. Antes de nós fecharmos essa entrevista, por que as candidaturas de Aécio Neves e Eduardo Campos ainda não conseguiram decolar? Apesar de toda essa conjuntura desfavorável para o governo. Aécio Neves é mais fácil de responder, vou começar com ele. Porque ele fez simplesmente uma oposição, que eu diria, eu já chamei assim, uma oposição clandestina, né? Ele passou todo o seu mandato no Senado Federal na sombra, pegando aí a herança de um ou outro escândalo, uma questão e outra que aparece. Recentemente tivemos a ida da presidente da Petrobras num caso que parece ser grave, que está tentando ser capitaneado pela oposição, e ele não estava na sessão do Senado para isso, né, para fazer perguntas, para questionar a Graça Foster, presidente da companhia. Então, a meu ver, ele buscou uma área de conforto para em 2014 sair como grande nome da oposição. Ora, isso não existe. Uma candidatura você constrói ao longo do tempo. Isso é parte de uma carreira política, né? No caso de Eduardo